Você conhece o nome de ao menos dois vereadores atuais da cidade de Londrina? Eu espero que sim. Mas se a sua resposta foi não, saiba que você está junto com 61,2% dos londrinenses que responderam à pesquisa de percepção do Fórum Desenvolve Londrina. O levantamento em questão foi feito com base em 600 entrevistados que mostraram desconhecimento sobre o trabalho do legislativo. Levando em consideração a série histórica da pesquisa, que começou em 2012, é possível perceber uma oscilação do sim de 31,3%, menor índice alcançado justamente nesse primeiro ano de levantamento, até 46,7%, o melhor resultado em 2018. É possível observar uma elevação do percentual nos anos em que há eleição, ou logo após. Quando a gente olha para as regiões de Londrina, o centro possui o maior desconhecimento sobre a Câmara, 69,3%. Em seguida aparece a Zona Oeste, com 66,9%, a Zona Leste, com 59,1%, a Zona Norte, com 58% e a Zona Sul, com 52,3%. Enquanto 45% dos entrevistados que recebe até 2 salários mínimos respondeu sim, apenas 30,1% de quem tem rendimentos acima de 12 salários mínimos disse conhecer ao menos 2 parlamentares da cidade. O aspecto da faixa etária também é revelador. Os jovens entre 18 e 21 anos são os que menos conhecem o trabalho do legislativo. 21,6% deles. Já a geração entre 37 e 56 anos se mostrou mais engajada, com 51,6% de pessoas que conhecem os nomes dos vereadores. O cientista político Elvicense acredita que existem várias possibilidades para explicar os resultados dessa pesquisa. Uma delas é um certo afastamento local e porque não dá para dizer que as pessoas estão distantes da política, né? A polarização do cenário nacional dos últimos anos mostra que as pessoas estão envolvidas, né, muito com a política, não estão indiferentes. Mas esse foco na política nacional tira, muitas vezes, a atenção das pessoas para as questões locais. A segunda questão aí entra na atuação da Câmara de Vereadores. Você pode observar que os vereadores, a Câmara de Vereadores, claro que individualmente nós temos vereadores qualificados, que alguns deles com uma atuação que merece respeito, enfim, uma atuação qualificada. Porém, a casa em si não teve protagonismo, né, não conseguiu construir uma pauta relevante ao longo dos últimos tempos, desses 3 anos e que se encerra agora, né? Foi marcada muito mais por projetos, em muitos momentos por projetos irrelevantes, numa cidade complexa como é Londrina, né, com 550 mil habitantes. Outra coisa, Londrina tem uma profusão, uma legislação, nós temos muitas leis municipais, né? Nós temos uma profusão legislativa aqui. Então nós não precisamos que o vereador tente mostrar serviço com uma quantidade imensa de projetos. Até porque alguns às vezes repetem matérias já legisladas e eles deveriam focar muito mais em projetos coletivos, né? Assinados por mais de um vereador e que sejam relevantes para a cidade. Isso não só estaria à altura da complexidade da cidade de Londrina, mas também daria muito mais visibilidade para a atuação individual deles, né? Outro aspecto é que muitas vezes o legislativo ele vai a reboque do executivo. Então ele funciona muito mais a partir das demandas do executivo e dos projetos que a prefeitura manda, do que propriamente, e também a função, obviamente, do legislativo analisar e votar os projetos do executivo, mas ele deveria ter uma pauta própria, deveria ter um protagonismo.
De olho nos dados da pesquisa, Sensi aponta que os grupos mais elitizados são menos dependentes de políticas públicas e dos governos. Isso explicaria o motivo de a parcela com menor renda familiar acabar se engajando mais no debate político. Veja bem, as pessoas mais pobres dependem visceralmente por exemplo, elas estão menos protegidas da inflação, necessitam mais de política de emprego e principalmente de programas sociais, sobretudo os mais vulneráveis. As pessoas mais abonadas, que têm uma condição financeira melhor, conseguem se proteger, por exemplo, da inflação com seus negócios, conseguem se proteger, por exemplo, dependem menos do Estado, portanto, se o Estado não fizer muita coisa, também isso não vai influenciar muito nos negócios. E outra coisa, se o governo é de direita ou de esquerda, você nota que na economia isso não tem, no âmbito mais amplo da economia, isso não tem lá muita interferência, né? Por quê? Porque as políticas, elas continuam muito parecidas, né? Você, por exemplo, pega em relação ao Bolsonaro e ao Lula, a questão, por exemplo, o agronegócio, só para citar um setor da economia. Não teve lá muita diferença na política agrícola do governo Bolsonaro e do governo Lula. O Lula foi até mais generoso com o agronegócio, na concessão de financiamento. E alguns outros setores também, que são setores que conseguem benefícios fiscais ou conseguem benefícios do governo para que seus negócios funcionem e prosperem. Isso, em grande parte, tem a ver com o Congresso Nacional, né? Veja, o governo mudou, entrou um governo mais de centro-esquerda, mas o Congresso não mudou, é o mesmo. Para o cientista político Clodomiro Banuarte, a pesquisa revela um déficit de cidadania, uma vez que as pessoas, claro, conhecem profissionais do âmbito privado, quando você precisa de um médico ou de um engenheiro, por exemplo, mas estão distante dos legisladores, que são responsáveis por responder questões da ordem pública. Do ponto de vista público, né, do ponto de vista republicano, né, quem vai solucionar os problemas públicos, quem vai encaminhar o projeto futuro da cidade, quando nós adentramos nesse terreno, que é um terreno republicano, que envolve a coisa pública, eu acho que o que falta aí é uma participação de cidadania. Eu diria, nós temos um déficit de cidadania, né? Ou seja, nós não nos atentamos às questões que envolvem a sociabilidade, a comunidade, né? A política no sentido de polis, né? De cidade, quer dizer, como que nós pensamos coletivamente a nossa sociabilidade, os problemas da cidade e a projeção do futuro da própria cidade. Então isso é uma demonstração de um déficit de cidadania. E o que significa isso? Significa que nós não estamos o quê? Nós não estamos atentos nem em relação aos problemas e tampouco em relação à projeção do futuro em relação à nossa própria cidade. Banuarte aponta que as eleições acabam sendo um marco pedagógico da formação da cidadania, em que a cada 2 anos as pessoas podem se envolver minimamente com a política. Existem autores, inclusive, que falam por que nós não retiramos a obrigatoriedade do voto no Brasil? Por que nós não integramos a eleição municipal com as eleições gerais? Porque é importante ainda, num contexto que as pessoas padecem desse déficit de cidadania, que a cada 2 anos nós tenhamos uma eleição que sirva como marco pedagógico para que as pessoas minimamente possam se envolver com a política, ou seja, que elas venham, né, que elas participem, que elas olhem com atenção, que é esse momento mais crucial, que é o momento da escolha. Mas acho que nos falta aí uma continuidade do processo, que não é somente escolher, quer dizer, a escolha não é um elemento que determina a cidadania, é parte. Mas a participação, o acompanhamento, a discussão de projetos, essa atenção ao que é feito dentro do legislativo, nesse debate mais institucionalizado, as pessoas ainda têm um distanciamento muito grande. Em que pese nós tenhamos hoje, né, recursos aí pela internet, transmissão ao vivo das sessões, né, quer dizer, tudo isso facilitaria a participação, não demandando que as pessoas, né, se dirijam até o local das discussões da Câmara Municipal, mas que possam participar, que possam opinar, que possam fomentar um debate público pelas redes sociais. A equipe da Folha de Londrina repercutiu os resultados da pesquisa com vereadores da cidade. Para o presidente da Câmara Municipal, Emanuel Gomes, é preciso fazer uma comunicação bem feita no Legislativo
para atingir e levar a população a ter mais interesse sobre o trabalho na Câmara. Eu acredito que todas as pesquisas são importantes, todas. Ela nos traz dados e nos mostra parâmetros que possamos seguir e aperfeiçoar. Se a gente analisar todo início de legislatura ou momentos de campanha eleitoral, os nomes dos vereadores ficam, ou deputados, ficam mais frescos na cabeça das pessoas, né? É mais recente. E o tempo vai se passando e acontece o que aconteceu com essa pesquisa, né? E diante disso, o Poder Legislativo aqui de Londrina, nós, a mesa, juntamente com os demais vereadores, estamos trabalhando com o nosso grupo interno para trazer uma estrutura ao Poder Legislativo. A gente sabe que se não houver essa comunicação e muito bem feita da Câmara de Vereadores, nós não vamos conseguir atingir a população e fazer com que eles tenham interesse de buscar mais informação acerca do Poder Legislativo, né? Nós temos aqui várias pautas dentro do Poder Legislativo e queremos sim que a população se intere mais, se interesse mais em acompanhar o Poder Legislativo da cidade, até porque tudo passa pelo Poder Legislativo, projetos simples e projetos mais complexos. E a gente está trabalhando justamente em cima disso, fortalecer a nossa mídia, fortalecer a instituição com relação à tecnologia e inovação. E assim acredito que a gente vai conseguir alcançar melhor a população londrinense. O líder do prefeito, Eduardo Tominaga, vê que a falta de interesse é um problema histórico com o aumento da participação popular durante as eleições. Na verdade, assim, né, é uma falta de interesse histórico, né? A gente olha, eles são vários anos que foram feitos levantamentos, alguns anos mais próximos ou no ano da eleição, obviamente as pessoas começam a se preocupar mais, né, e falam a respeito dos possíveis candidatos. E em ano que não tem eleição, obviamente, né, o nível de interesse da população cai um pouquinho, né? Mas eu acho que tenho certeza que é uma questão cultural, né? A gente, não somente aqui em Londrina, mas isso aí se estende, né, Brasil, por todas as cidades do Brasil, a falta de interesse pelo assunto político, até mesmo porque a gente tem aí muitas vezes uma coisa muito, muito chata, sabe, na discussão. Nos últimos anos a gente pegou posicionamentos ideológicos extremos e ficou num debate muitas vezes improdutivo, quando a população no seu dia a dia precisa de pautas realmente robustas para melhorar a qualidade de vida da pessoa, né, dos cidadãos. Então é isso que interessa para o cidadão, mas é uma questão realmente histórica, de falta de interesse da população e muitas vezes lembrar inclusive em quem votou para poder estar cobrando, né? A gente tem aí, público o nosso telefone de gabinete, o telefone muitas vezes os celulares, né? Quantas vezes já foi colocado na rede social meu telefone particular, mas dali, por exemplo, a gente vê que as pessoas, mesmo tendo contato, acabam não ligando nem para elogiar ou para criticar, elas simplesmente não fazem um contato, né? Mas são muitas vezes as pessoas que depois, no dia seguinte, estão falando mal, né? Então é uma coisa que não faz sentido. Então por isso que culturalmente a gente tem que evoluir. A Câmara tem que fazer o papel dela, né, de realmente melhorar o que pode ser feito para se aproximar da população. É um trabalho institucional que deve ser feito, né? Mesmo sabendo que são 19 vereadores com muitas vezes cabeça diferente, a forma de agir diferente, sua rede de relacionamento e a pauta diferente, mas é importante que cada um consiga realmente fazer com que dentro da sua temática, a cidade consiga evoluir.